Ser obediente a Deus é a melhor coisa que você pode fazer por si, porque tudo que Deus pede que você faça ou deixe de fazer é para o seu próprio benefício. Deus nunca está tentando tirar nada de nós, Ele está sempre tentando acrescentar algo à nossa vida. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida, e Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu creio que quanto mais da palavra você ouvir, quanto mais promessas de Deus você souber, quanto mais você fizer o que Ele lhe pede para fazer, mais aproveitará a sua vida. E eu comecei ontem falando sobre o poder da diligência. E diligência significa apenas continuar fazendo o que é certo até obter o desejado. O que está em seu coração e que você quer. Eu quero te dar as definições novamente porque acho importante, caso você não tenha assistido ontem. Diligência, no dicionário Webster de 1928, significa aplicação constante nos negócios, constância e esmero ou esforço. Agora, honestamente, às vezes não gostamos de nos esforçar, não queremos fazer esforço. Esforço para realizar o que é empreendido. Ser atento, trabalhador, não ocioso, nem negligente. Aplicado de forma constante, não de forma descuidada ou negligente. Então, no grego, a língua original em que a Bíblia foi escrita, diz que é uma obra, é um indicativo de um processo. Ganho empresarial obtido pelo trabalho, esforço, dores, seriedade e zelo. Apressar-se para fazer algo, não procrastinando ou adiando para mais tarde. O que você está adiando para depois? Ou o que você está procrastinando? Atender com cuidado. Agora, para qualquer coisa que você queira ter como bênção nesse sentido, você tem que fazer um esforço nesse sentido. Acho que um dos melhores exemplos está em Hebreus, quando a Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria do prêmio que estava do outro lado. Eu disse muitas coisas ontem que não posso repetir hoje, então vamos começar com Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente, esta será engordada. Bem, tenho certeza de que não está falando que o corpo do negligente deve engordar. É exatamente o oposto. Se você for diligente em seus hábitos alimentares e em seus exercícios, a menos que você tenha algo que esteja fisicamente errado com você, você será do tamanho que deveria e não ficará acima do peso. Mas é preciso diligência. Se você quer obter um resultado com exercício, sabe? Vai ser preciso diligência. Você não pode fazer isso só 2 vezes. Você tem que fazer ano após ano. O meu marido está em boa forma. Ele vai fazer 83 anos e, sabe, ele nem chega perto de parecer que tem 83 anos, mas ele se exercita há 60 anos. 60 anos. Dia sim, dia não, há 60 anos. Comecei a me exercitar há uns 16 anos e eu já tenho visto muitos benefícios. Na minha saúde, estou com um pequeno problema nas costas e fui fazer um exame outro dia e me pediram para me curvar para trás e eu tenho uma estenose na minha coluna e o médico disse: é bom que você esteja em tão boa forma como está, caso contrário não seria capaz de fazer isso, Joyce. E assim, isto faz bem para a saúde. Mas muitas pessoas se exercitam um pouco e depois desistem ou não fazem nada ou dizem que elas não têm tempo, sabe? Mas vou te contar o que eu descobri. A gente faz o que realmente quer fazer. Acredita nisso? Se você realmente quer fazer algo, encontrará uma maneira de fazê-lo. Deus nos criou para funcionar de uma certa maneira e é exatamente como Ele organizou tudo, e se tentarmos fazer de outro jeito, nós não seremos felizes. O que significa quando Ele diz a alma do diligente será engordada? Significa satisfeita.
Não sei o que você acha, mas contentamento e satisfação são tão maravilhosos. Eu me lembro de todos os anos que fiquei sentada, descontente e insatisfeita a metade do tempo e nem sabia o porquê. O que Deus lhe disse para fazer que você não está fazendo. O que você ainda está fazendo que Ele disse para você não fazer mais. Ser obediente a Deus é a melhor coisa que você pode fazer por si. Porque tudo que Deus pede que você faça ou deixe de fazer é para o seu próprio benefício. Deus nunca está tentando tirar nada de nós. Ele está sempre tentando acrescentar algo à nossa vida. Tudo na vida é um processo. Basta pensar na gravidez. Você não só engravida e 2 dias depois tem um bebê. Uma mulher engravida e fica grávida por 9 meses. E se ela for parecida comigo, fica grávida por mais tempo. Eu dei à luz aos meus bebês com quase 1 mês de atraso, sabe? Um deles atrasou 5 semanas e o outro atrasou 5 semanas e meia. Meu médico disse que eu era a única mulher que ele conhecia que ficou grávida por tanto tempo quanto um elefante. Isso não foi divertido, mas tive bebês muito saudáveis. E sabe, a gravidez é um processo. O bebê cresce de pouco a pouco, e você pode ver o progresso o tempo todo. Crescer fisicamente é um processo. Crescer espiritualmente também é um processo. Eu creio que tudo na economia de Deus funciona de acordo com a lei do crescimento gradual. Olho para o nosso ministério e ele tem crescido gradativamente. Um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes as coisas crescem tão lentamente que você não consegue vê-las crescer, não sente que estão crescendo. Mas se olhar para trás, 1 ano atrás, verá que elas cresceram. Sabe, se eu sair e se eu plantar, bem, não planto, mas se eu quiser plantar uma plantinha nova, ela é só uma coisinha pequena, sabe? Eu posso olhar para ela o dia todo e eu nunca vou vê-la crescer. Mas se eu esperar 1 ano, eu poderei dizer, nossa, essa planta cresceu muito no último ano. Então, temos que ser diligentes, ser pacientes. E temos que ser firmes. Não se cansem de fazer o bem, porque no devido tempo ceifarão se vocês não desanimarem. Desanimar significa desistir. Primeiro desistimos em nossa mente. E se você desistir em sua mente, então terá desistido fisicamente. Temos que passar pelo processo, porque o processo é o que torna o resultado final agradável, sabe? Eu dei um exemplo ontem que vou repetir hoje a respeito. Eu ter 3 diplomas de doutorados honorários, sabe? Então, legalmente, eu posso me chamar de doutora Joyce Meyer. Mas eu não fui à escola para obter esses diplomas. Eles foram dados a mim como honra pelos livros que eu escrevi. Foram 150 livros. Eu acho que pensaram, você deve saber alguma coisa, se escreveu tantos livros assim. Eu queria fazer faculdade de jornalismo, mas minha vida era tão bagunçada por causa dos abusos na minha infância que tudo o que eu queria fazer era arrumar um emprego e trabalhar para poder cuidar de mim. Não pude fazer a faculdade, mas Deus me deu títulos honorários. Ele me deu a capacidade de escrever mesmo não tendo feito faculdade de jornalismo, sabe? A Bíblia diz que Deus nos muda de glória em glória. Isso significa de pouco a pouco. Não desanime consigo se sentir que não está crescendo espiritualmente e que ainda é uma grande bagunça. Sempre temos a tendência de olhar o que está errado conosco, mas quero encorajá-lo hoje a olhar para o progresso que você já fez e celebrar esse progresso. Não olhe para o quão longe você ainda tem que ir. Agora, aqui está um processo. Em 2 Pedro 1, na verdade 3,15, você acha que consegue prestar atenção em 12 versos? Na nova versão King James diz, como pelo seu divino poder nos tem dado todas as coisas com respeito à vida e à piedade. Então Deus nos deu algo, Ele nos deu tudo o que precisamos para ter uma grande vida e uma vida santa. Pense nisso, você tem tudo o que precisa para viver uma grande vida e uma vida santa. Bem, por que eu estou vivendo desse jeito então? Bem, então diz, através do conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Bem,
Você conhece a Deus ou você não sabe nada dele? Veja, conhecer a Deus requer esforço de sua mente, é preciso estudo, é preciso oração, é preciso passar tempo com Deus, é preciso prestar atenção no que Deus está fazendo em sua vida. Então, todas essas promessas que dizem respeito à vida e à santidade vêm através do conhecimento dele, pelo qual vos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas. Existem mais de 5.000 promessas na palavra de Deus e elas são para cada um de nós. Para que através dessas promessas vocês possam se tornar participantes da sua natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo através da luxúria. Mas por isso mesmo, agora vamos lá. Por causa de tudo o que nos foi dado, as promessas de Deus, a capacidade de viver a vida e vivê-la de forma santa, todas essas coisas que nos foram dadas, ele diz agora, por esta razão, tenho toda a diligência. Lembre-se, fazer a coisa certa de novo e de novo e de novo, se recusando a desistir até obter o resultado certo. Então adicione à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o autocontrole, e ao autocontrole a perseverança, e à perseverança a santidade. Veja, é um processo. A santidade, a bondade fraterna, o amor. E sabe, em outras traduções diz que esse amor, esse divino amor, é o objetivo final do que Deus quer para todos nós. Sabia que essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você ande na fé e no amor? Deus quer que o amemos primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força, e amarás ao teu próximo como amas a ti mesmo. Deus quer que você o ame primeiro, receba o amor dele por você, ame a si mesmo. Em outras palavras, não seja apaixonado por si mesmo, egoísta, egocêntrico, mas ame o você que Deus te criou para ser. Leia o Salmo 139 e verá que você foi assombrosamente, maravilhosamente formado. E que Deus te formou com as suas próprias mãos no ventre da sua mãe e que cuidadosa intrinsecamente Ele te formou. Então você não é um acidente. Pare de olhar para tudo o que acha que está errado com você e acredite que Deus te criou. Ele nunca faz nenhum lixo. Portanto, meus irmãos, verso 10, sede ainda mais diligentes, essa palavra de novo, para tornar confirmado o seu chamado e eleição. Pois se fizer essas coisas, nunca tropeçará. Por esta razão, eu amo isso. Pedro está dizendo, eu estou sendo diligente para lembrá-los de serem diligentes. E é o que eu estou fazendo hoje. Estou sendo diligente para lembrá-lo de ser diligente. E assim então ele diz, por essa razão não serei negligente em lembrá-los sempre dessas coisas. Embora já saibam e estejam estabelecidos na verdade, sim, acho que está certo, já que estou nesta tenda, ele quis dizer no corpo, despertá-los nisto e lembrá-los. Nem tudo o que você ouve que é um ensinamento sobre a palavra de Deus tem que ser algo novo que você nunca ouviu antes. Muito disso são lembretes para você continuar fazendo a coisa certa que deveria estar fazendo. Ele disse que em breve devo abandonar minha tenda. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou, ele quis dizer que logo iria morrer indo para o céu, estar com o Senhor. E ele queria ter certeza de que estava fazendo o que deveria estar fazendo, livrar aos santos de fazerem o que deveriam. Além disso, terei o cuidado de garantir que vocês sempre sejam lembrados dessas coisas após o meu falecimento. Agora, ontem eu ensinei sobre diligência e fiquei curiosa para saber, porque eu disse que ia ensinar sobre diligência hoje. Fiquei curiosa para saber quantas pessoas nos assistiram ontem que tiveram a ousadia de assistir hoje, depois que eu disse que eu iria ensinar. Às vezes gostamos das mensagens sobremesa, mas não das de batata e carne, sabe? Gostamos das coisas que são fáceis, das coisas que nos fazem sentir bem, mas não das que vão exigir que façamos algo que pode não ser tão fácil. A Bíblia fala sobre ser diligente no ministério. Honestamente, todos temos um ministério. Cada um de nós pode não ser um ministério de púlpito, talvez. Você tenha um chamado para a intercessão.
Mas Deus, Ele realmente tem uma missão para cada um de nós. 2 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, sede ainda mais diligentes para confirmar o seu chamado e eleição. Algumas pessoas querem ministério, mas não o trabalho do ministério. Sabe, eu trabalho duro. E fico feliz por isso, porque eu faço para o Senhor e a minha recompensa vem do Senhor. Sim, eu tenho o privilégio de estar na TV, tenho o privilégio de estar neste púlpito e ensinar a palavra de Deus, mas eu não fico sem fazer nada o resto do tempo. Um sonho se realiza com muito trabalho e um esforço doloroso. Eu preferia ficar sem a parte dolorosa. Algumas pessoas querem atenção e respeito, a parte vistosa do ministério, ou até mesmo ter um negócio, querem ser o chefe. Mas quer saber, se você quer ser um bom chefe, então Deus tem que ser o seu chefe. Eu quero ser uma boa líder, sabe? Então, eu tenho que deixar Deus ser o meu líder. Cara, esse é um ponto muito importante, temos que entender isso. Se você quer ser uma boa autoridade, Deus tem que ser a sua autoridade. A Bíblia diz que Deus, Ele abençoará tudo o que você empreender e a obra de suas mãos. Bem, Ele não pode abençoar o nada. Deuteronômio 28, verso 8 e verso 12. O Senhor ordenará a bênção sobre vocês, nos seus celeiros e em tudo que vocês empreenderem. E os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à sua terra e na estação certa abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muitas nações, mas jamais pedirão emprestado. Eu amo isso. O prédio que nós temos, sabe? O prédio em que eu estou agora, que abriga o nosso ministério, nós construímos esse prédio porque tínhamos o dinheiro. Não pedimos emprestado, economizamos para construí-lo. Agora, não estou dizendo que é pecado pedir empréstimo, mas estou dizendo que você não precisa disso. Mas, se você não quer pegar, tem que ser paciente. Bem, eu não consigo esperar, preciso agora. Realmente precisa disso ou você quer agora? A Bíblia diz que Deus nos dá a semente para semear e o pão para comer, mas sabe, você não pode comer a sua semente. Em outras palavras, Deus estabeleceu um processo na Bíblia pelo qual podemos ser abençoados. Daí ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos darão. Bem, todos gostamos de ser abençoados, mas a Bíblia nos diz que é mais abençoado dar do que receber. Não sei você, mas eu amo doar. E sabe, eu li ontem que 2%, 2 pontos percentuais dos cristãos. Eles dão 10% ou mais de suas finanças para a igreja ou para o ministério. 2%. E essa é uma das primeiras coisas que devemos fazer. Deus deve ser o primeiro em suas finanças. Ele deve ser o primeiro em suas decisões. O primeiro em seu tempo. Ponha Deus em primeiro. Se você colocá-lo em...
lugar em sua vida, então Ele te colocará em primeiro na dele. Nosso trabalho, esforço, diligência e firmeza, tudo isso são sementes que plantamos. A oração é uma semente que plantamos. Deus não pode abençoar a preguiça, a procrastinação, a murmuração, a autopiedade, reclamação, contenda, ressentimentos, amargura. Vou lhe fazer uma pergunta porque está no meu coração perguntar. Você está mantendo falta de perdão para com alguém? Veja, tem muita gente que não perdoa. E quer saber? A Bíblia diz que se você não perdoar as pessoas de suas ofensas contra você, então Deus não perdoará suas ofensas também. Em Marcos 11 diz que o que você quiser ou precisar, peça, mas se você tem algo contra alguém, deve esquecer e deixá-lo ir. Veja, isso afeta nossas orações. Se você está brigando, mantendo falta de perdão, então suas orações são basicamente palavras vazias. Bem, Joyce, você não sabe o que essa pessoa fez comigo? Não pode ser pior do que o que fizeram com Jesus. Ele disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A verdade é que a maioria das pessoas que te machucam, elas não estão querendo machucar você, sabe? Talvez elas estejam feridas. Pessoas feridas ferem pessoas. Perdoe, Deus vai ajudá-lo nisso. E só porque você perdoa alguém não significa que vai se sentir diferente sobre a pessoa. É uma decisão de como vai tratá-lo. Talvez você tenha um chefe que não está pagando o que você deveria receber. Talvez você merecesse uma promoção e ele a deu para outra pessoa, mas sabe, se você for diligente e trabalhar duro, então Deus abençoará você. Ele vai abrir uma porta, criará outra coisa, vai te dar favor, vai aparecer outra oferta de emprego que vai ser muito melhor do que a que você teria, mesmo que seu chefe tivesse feito o que deveria. Quando as pessoas não nos tratam bem, em vez de ficarmos com raiva delas, nós precisamos de liberar essa situação para Deus e então confiar nele. Mas veja, os irmãos de José o odiavam e o jogaram em um poço e o venderam como escravo. A Bíblia diz, mas Deus estava com José e deu-lhe favor. Você quer que Deus lhe dê favor? Então, não fique bravo com ninguém. Tenha uma alma satisfeita, contente e seja diligente naquilo que Deus te chamou para fazer. Quantas pessoas passam por um momento difícil e simplesmente se isolam e têm uma atitude ruim assim?
tratam as pessoas de forma errada, são mal-humoradas, rabugentas, porque aconteceu algo com elas que não as deixou feliz. Quer saber? Vamos aprender a ser estáveis e fazer a coisa certa, fazer a coisa certa, fazer a coisa certa. Não se cansem de fazer o bem, de fazer a coisa certa, diz a Bíblia amplificada, pois no devido tempo ceifarão se não desanimarem. Provérbios 22, 29. Diz assim: vês um homem diligente e hábil nos seus negócios? Ele estará diante dos reis e não estará diante de homens obscuros. A diligência traz bênçãos para a sua vida, sabe? Pessoas que são diligentes são promovidas. Elas ganham honra, elas ganham respeito. Existe um lado empreendedor em cada profissão. Até no ministério. Ministério não é apenas, bem, eu oro sobre isso e Deus faz isso. Em Eclesiastes, acho que no capítulo 5, verso 3, diz: um sonho se realiza com muito trabalho e esforço doloroso. Agora, você tem um sonho para a sua vida? Você quer emagrecer? Você quer ficar sem dívidas? Quer limpar a sua casa? Você quer ter filhos? Você quer se casar? Você quer estar no ministério? Qualquer coisa que você queira, você terá que fazer o que for preciso para conseguir. E tem que fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Acho que essa é a principal coisa que estou tentando te passar nesses 2 dias. Se você tem uma vida cheia de bagunça, você não pode apenas fazer o que é certo 1 ou 2 vezes e tudo ser consertado. Vamos pelo menos dar a Deus a mesma quantidade de tempo que demos ao diabo. Amém? Seja diligente. Veja, ser esposa requer diligência. Ser uma boa esposa requer diligência. A Bíblia diz em Provérbios 31, e é fácil ficar brava com aquela mulher porque ela é tão perfeita. Mas se você realmente leu Provérbios 31, ela foi muito diligente sobre tudo. E seu marido era até conhecido nos portões da cidade porque ele tinha uma esposa tão boa. Eu digo ao Dave o tempo todo, eu digo: você é bem conhecido porque tem uma boa esposa. Estamos casados há 56 anos e nos divertimos mais agora do que nunca, sabe? Provocamos um ao outro o tempo todo. E o fruto da impaciência e da pressa, o que isso te traz? As pessoas que têm muita pressa estão sempre com algum problema. Não seja precipitado com a sua boca, diz a Bíblia. Eclesiastes 5, 2, 4. Não seja precipitado. Sim. Não. Seja precipitado com sua boca e não deixe seu coração se apressar em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra, portanto que suas palavras sejam poucas. Pois um sonho se realiza com muito trabalho e esforço doloroso, e há voz do tolo com muitas palavras. O que um tolo fala? Eu vou fazer isso. E nunca faz nada. Ou eu vou conquistar isso. Eu vou escrever um livro. Escreve em 2 páginas. Vamos lá. Seja o tipo de pessoa que nunca desiste de nada. Quando você fizer um voto ou fizer um compromisso com Deus, não deixe de cumpri-lo, pois Deus não tem prazer no voto de tolos, aqueles que zombam dele levianamente. Deus espera que façamos o que Ele nos disse para fazer. É fácil dizer que você vai fazer algo, mas seguir e fazer isso é uma outra história. Se você está pensando em coisas que você disse que faria e não seguiu em frente e as fez, nunca é tarde para fazer a coisa certa.